De fato, o preconceito e o racismo existem até os dias de hoje. Porém, há não tanto tempo assim, era no mínimo mais acentuado e até mesmo aceitável, infelizmente, pela nossa sociedade. Em meio a essa época, cujo racismo era explícito por toda a sociedade, surge John Arthur Johnson Jack Johnson, nascido em Galveston, 31 de março de 1878, viveu até 10 de junho de 1946 em Raleigh. Foi um pugilista americano que entrou para a história ao ter se tornado o primeiro boxeador negro campeão mundial dos pesos pesados. Título este que foi conquistado em 1908 e mantido até 1915. Ei pessoal, tudo bem com vocês? Elvis aqui na área e essa é a incrível história de Jack Johnson. O lutador também se tornou notório como um homem negro casado com uma mulher branca e estava ligado às outras mulheres brancas. Na época isso era um absurdo, graças a Deus tem mudado muito e espero que continue mudando assim. Johnson foi preso sob acusação de violar a Lei Mann, lei em que proibido alguém de transportar uma mulher através de fronteiras do estado para fins imorais. Uma acusação de suposta motivação racial que o envolveu em polêmica por seus relacionamentos, incluindo casamentos com mulheres brancas. Condenado a 1 ano de prisão, Johnson fugiu do país e lutou lutas de boxe no exterior por 7 anos, até 1920, quando cumpriu sua pena na penitenciária federal de Leavenworth. Em uma época de extrema segregação racial na América, Johnson teve de perseguir o primeiro oposto do maior lutador negro de seu tempo, antes de poder pensar em conquistar o título mundial. Após travar grandes duelos contra John Haynes e Hank Griffin, em 1902 Johnson conseguiu uma importante vitória contra Frank Schultz, que colocou em posição de desafiar o campeão Denver Ed Martin. Assim sendo, em 1903, Johnson derrotou Denver Ed Martin e tornou-se o campeão mundial negro dos pesos pesados. Título este que levou a desafiar o campeão mundial dos pesos pesados James Jeffries. Naturalmente, seguindo o pensamento segregacionista da época, Jeffries recusou-se colocar seu título em disputa contra Johnson, pois apesar de lutas interraciais já acontecerem naquele tempo, a defesa de um título mundial contra negro ainda era algo inconcebível para a sociedade daquela época. Não obstante, com a ascensão do canadense Tommy Burns à condição de campeão mundial dos pesos pesados, Johnson vislumbrou uma nova oportunidade de tentar disputar o título mundial. Assim, quando Burns iniciou sua volta ao mundo, Johnson seguiu-o pela Inglaterra e depois até a Austrália, sem nunca perder uma chance de instigar o campeão diante dos jornalistas. Sydney Stadium durante a luta Johnson-Burns em 26 de dezembro de 1908. Finalmente, em dezembro de 1908, Tommy Burns e Jack Johnson subiram ao ringue em uma inédita disputa pelo título mundial dos pesos pesados, realizada em Sydney, na Austrália. A luta atraiu a atenção de um público de mais de 20 mil pessoas, que assistiu à técnica de Johnson prevalecer sobre a agressividade do campeão Burns. A filmagem da luta foi cortada quando se tornou evidente que Johnson iria nocautear Burns. Porém, como a polícia interrompeu o combate no 14º assalto, coube ao árbitro declarar Johnson como vencedor e novo campeão mundial dos pesos pesados. Após a vitória de Johnson sobre Burns, a questão racial tomou proporções tão profundas que se deu início à época das esperanças brancas, entre aspas.
um período em que a reconquista do título mundial por um pugilista branco se tornou o foco no mundo do boxe, já que naquela época se havia tanto preconceito e racismo acentuado. Nunca antes na história houvera um campeão tão impopular quanto Johnson, cujo reinado teve de ser testado tantas e tantas vezes. Somente em 1909, Johnson teve de defender seu título contra esperanças brancas, entre aspas, Philadelphia, Jack Aubrey, Tony Ross e Al Kaufman, além de um embate contra o terrível campeão mundial dos pesos médios Stanley Cutchall. Johnson continuou lutando por anos e administrando negócios. Ele morreu em um acidente de carro em 10 de junho de 1946, aos 68 anos. Ele está enterrado no cemitério de Graceland, em Chicago. Em 24 de maio de 2018, Johnson foi formalmente perdoado pelo ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.